Vamos dar início a esse momento agora aqui pela tarde, em que vamos ouvir o Dr. Peter novamente, falando sobre manuscritologia do Novo Testamento. Queria ler um texto e depois fazer uma oração. Romanos 11, 33 a 36, diz assim: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que realmente nós possamos participar desse momento à tarde, entendendo que precisamos viver para a glória de Deus, compreender a palavra de Deus, para ele ser mais glorificado ainda, e a gente aprender realmente a ter zelo, cuidado para com a palavra de Deus, porque é por meio dela que ele se revelou a nós e tem se revelado. Que possamos crescer no conhecimento dela a cada dia. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos por esse momento em que podemos mais uma vez ter esse tempo aqui à tarde para ouvir o Dr. Peter Williams, e que realmente o Senhor use o teu servo para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem já colocado no coração dele, e que isso traga em nosso coração maior amor a Ti, maior zelo para com a Tua palavra, maior vontade de compartilhar a Tua palavra com aqueles que ainda não a conhecem, e que possamos também, Pai, por meio dela edificar o Teu povo, para que o Teu reino cresça, se expanda e que mais pessoas possam fazer parte do Teu povo, Pai. Abençoa que realmente esse momento seja muito edificante para todos nós. Pedimos isso e oramos em nome de Jesus. Amém. Dr. Peter, Phil. Good afternoon. Boa tarde. And hopefully you're feeling wide awake. Espero que você esteja se sentindo muito acordado. I'm grateful if I could just have the slides on the screen. We're going to look at two passages this afternoon. Hoje à tarde olharemos para duas passagens, Mark chapter 4 and Luke chapter 1. Marcos 4 e Lucas 1. Manuscritologia 2. Okay? Well, if not, we'll have to wake Diego up and get it. Espera mais alguns momentos para a gente encontrar a apresentação certa. Anyway, we're going to look at two passages today Então, vamos olhar essas duas passagens, where we have manuscripts showing us how carefully things were handed down over time. em que nós temos manuscritos nos revelando com quanto cuidado nos foram passados os manuscritos ao longo do tempo. The first passage is Mark chapter 4, Primeiro é Marcos capítulo 4, and it's the parable of the sower. parábola do semeador. And you remember how it goes. It begins, behold, a sower went out to sow. E o texto começa, como você deve saber, eis que um semeador saiu a semear. So there are two words at the beginning we need to think about. Então, tem duas palavras no início sobre as quais precisamos pensar. One is the word behold, Uma é a palavra eis que, and the other is the word listen. e a outra é ouça. And the first word is listen. A primeira que a gente vai ligar é ouça, So ouve. often when Jesus spoke, he urged his crowd, audience to listen. Frequentemente, quando Jesus falava, ele exortava a multidão a prestar atenção, a ouvir. So the step one is to listen, and the next thing is to let your imagination visualize a sower. Então, a primeira coisa é ouvir, e a segunda coisa é permitir que a sua imaginação visualize o semeador. And I want to present you Mark chapter 4 verse 3 as a possible case of a paragraph mark that comes from the author Mark. Eu quero te apresentar Marcos
4, versículo 3, como uma marcação de parágrafo que advém do próprio autor, Marcos. Now, Charles Hill has discovered this pattern in the first 5 chapters of John's Gospel. Esse acadêmico Charles Hill, ele encontrou um padrão, A pattern in the first 5 chapters of John's Gospel. um padrão nos primeiros 5 capítulos do Evangelho de João, Where the 3 earliest manuscripts agree on many of their paragraphs. em que os 3 manuscritos mais antigos concordam entre si acerca da posição dos parágrafos. Here is a case in Mark chapter 4 verse 3 where a lot of early manuscripts agree. Aqui temos um lugar em Marcos 4, versículo 3, em que muitos manuscritos antigos concordam. So we're going to start by reading the Greek. Então vamos começar lendo o grego. And this is in a modern printing. Então aqui temos uma fonte moderna. The first word is listen, akouete. A primeira palavra, akuete, é ouça, escute. I hope as you look at those Greek letters, you can see that they are very similar to our own writing, akouete. Espero que ao olhar essas letras gregas você consiga enxergar que elas são muito semelhantes às nossas letras. I'm sure you have words relating to acoustics in Com certeza vocês têm palavras como acústico. Portuguese. Yeah. And then this word idu means behold, E aí essa palavra idu significa eis que. and this is like the word video. E tem uma relação com a palavra vídeo. It's actually related to seeing. Tem a ver com ver. Then we have the sower went out to sow. E aí temos, saiu o semeador a semear. So here we have Codex Vaticanus. Aqui temos o Códice Vaticano. And our word listen is here, akouete. E a palavra ouça está aqui, akuete. So it's the last word on line 3. A última palavra na terceira linha. And then we have the word idu here. E depois temos a palavra idu It's aqui. the first word of line 4. Primeira palavra na linha 4. There are 2 dots over the I because it begins a word. Tem 2 pontinhos acima do i, porque inicia uma palavra. What I want you to do is notice this line here. Eu quero que você perceba essa linha aqui, esse traço em cima do i. This is called a paragraphos, Isso aqui se chama um parágrafos. from which we get the word paragraph. De onde vem nossa palavra parágrafo? Paragraph means written alongside. Parágrafo significa escrito ao lado. And here we have a line that's written alongside. E aqui temos uma linha escrita ao lado. Now it's marking a paragraph. Está marcando agora um parágrafo. But the question is, where is it marking a paragraph? A pergunta é, onde está marcando o parágrafo? And I would say that because acuity is at the end of the line, E eu diria que, visto que a coete está no final da linha, it's telling us that there is a paragraph between the word listen and between the word behold. está nos dizendo que há um parágrafo, uma marcação de parágrafo entre a palavra ouça e a palavra eis que. Now in Codex Vaticanus, there's a debate about when these paragraph marks were put in. No Códice Vaticano, há um debate acerca da datação, de quando foram colocadas essas marcações de parágrafo. Some people think they were done by the first scribe, Algumas pessoas acreditam que foram colocadas ali pelo primeiro escriba, and some think they were done by a scribe a little bit later. e algumas pessoas acham que foi um escriba um pouco posterior. So Codex Vaticanus is ambiguous. Então o Códice Vaticano é ambíguo. Now let's come to something clearer. Agora vamos nos achegar a algo um pouco mais claro. Another 4th century manuscript. Outro manuscrito do 4º século. So Vaticanus and Sinaiticus are the 2 earliest manuscripts of this part of Mark. Então, Vaticanos e os Sinaíticos são os 2 manuscritos mais antigos que têm esse trecho de Marcos. And here we have something very clear. E aqui temos algo muito claro. Here is the word acuite, Que tem a palavra akuete, the 6th line of the 2nd column. sexta linha da segunda coluna, Then we have a space. e depois um espaço. Then we have the word idu, behold, E depois coming into the margin a little. temos a palavra idu, eis que, e ela adentra um pouco a margem aqui. So very clearly, Sinaiticus put a paragraph after Jesus' first word. Então, muito claramente aqui, puseram um parágrafo depois da primeira palavra de Jesus. Now, most people would think
you would put a paragraph before Jesus begins to speak. A maioria das pessoas pensaria assim, não, você colocaria a divisão de parágrafo antes de Jesus começar a falar. But this is a very powerful place to have a paragraph. Mas aqui é um lugar muito potente para se colocar um parágrafo. Because Jesus, the great teacher, begins like this. Porque Jesus, o grande mestre, começa assim. Listen! Ouçam! Then there is a dramatic pause. Daí tem uma pausa dramática. Then you let the mind's eye visualize a sower. Depois você permita que o olho da mente visualize um semeador. And it's a very powerful thing. E isso é muito poderoso. Here we have a 5th century manuscript, Codex Aqui Alexandrinus. temos um manuscrito do século V, Códice Alexandrino. Again, it's very clear. Novamente, muito claro. Here is the last word of the column, akuete. Olha aqui a última palavra da coluna, acuete. And then we have lots of space to E the aí, end. muito espaço. And then we begin the next column E aí vem o início da próxima coluna with a huge letter iota. com enorme letra iota. Idu, behold. E do eis que. So there we have this 5th century manuscript clearly has the same paragraph division. E aí, então, vemos que esse manuscrito do século V tem a mesma divisão de parágrafo. Now we go to a manuscript in Cambridge. Agora vamos olhar um manuscrito que fica em Cambridge. I told you about this yesterday, that this is laid out with Greek on one side and Latin on the other side. Eu mencionei esse manuscrito ontem, ele é organizado com o latim em um lado e o grego no outro lado. And so what they do is they line each, they put them out in sense lines. Então, as linhas estão organizadas em linhas de sentido. But here we have akuete at the end of a line. E aqui nós temos a cuete no final de uma linha. And then when we have idu pressed out into the left-hand margin on the next line. E aí a palavra idu vem adentrando a margem na próxima linha. So what we can see is that these 4 lines are a paragraph. E vemos então que essas 4 linhas constituem um parágrafo. Okay, with the first one coming out towards the left. E com a primeira linha entrando um pouco para a esquerda. Now I hope you can see how the manuscripts we've looked at so far have different layouts. Espero que você consiga ver como os manuscritos que já olhamos até aqui têm uma organização diferente um do outro. But 3 of the 4 have the same paragraphing system. Mas 3 dos 4 têm o mesmo sistema de parágrafos. And one of the 4, we're not sure. E o outro não temos muita certeza. Now let's come on to the 5th witness. Agora vamos olhar uma quinta testemunha. This is the one in Paris which is hard to read. Esse é o códice que está em Paris, que é difícil de ler, Because someone wrote on top of it. porque alguém escreveu em cima. So we're going to have an attempt. Então vamos tentar. Here is the word idu. Aqui vemos a palavra idu, It begins a line. começando uma linha. But it's not a new paragraph. Mas não é um novo parágrafo, Because here's a new paragraph with a letter K. porque aqui temos um novo parágrafo com a That's letra stuck into the margin. K, que adentra a margem. So this seems to break our rule. Então isso parece quebrar nossa regra. Now let's go looking for the word listen. Agora vamos procurar a palavra ouça. Now I don't know if you can see it here, but here is our alpha and here is a kappa of aku. Não sei se você consegue enxergar, mas aqui temos a alfa e kappa. Then we have da an palavra aku. omicron here and an upsilon. Depois Aku. omicron e y. But then the remaining letters don't fit. Mas as outras palavras não encaixam, Because they say akusate. porque vem uma outra letra e diz acusate. Can anyone tell me the difference between akuate and akusate? Alguém aqui consegue me dizer a diferença entre acuete e acusate? It's a very difficult question. Anyone know that? Uma pergunta difícil, alguém sabe a resposta? Does the sigma indicate the future? It's not for the future, but you've got the right idea. It's for a tense. É mudança de tempo verbal, sim. Não é para o futuro. Aorist, correct. So there are 2 ways of doing an imperative. Eu uso
in Greek. Tem dois jeitos de fazer um imperativo no grego. You can do a present imperative Você pode fazer um imperativo presente or an aorist imperative. ou um imperativo aoristo. And they have a slightly different feel. E tem um sentido um pouquinho diferente. And the aorist is a little bit more pointed E o aoristo é um pouco mais pontiagudo, to one particular moment. apontando para um momento específico. Now, the Paris manuscript is in a minority. Agora, o manuscrito de Paris é minoritário. And I think it's wrong. Eu acho que está errado. But the point is, it lost the paragraphing and the correct reading. O ponto para nós é que ele perdeu tanto a marcação de parágrafo quanto a leitura correta do grego. So you see the pattern. Então você vê um padrão aqui. We've looked at the 5 earliest manuscripts of Mark. Olhamos os 5 manuscritos mais antigos de Marcos. One of them has slightly different wording. Um deles tem uma mudança leve numa palavra. 3 of them have the same wording and the same paragraphing. 3 deles têm os mesmos parágrafos e as mesmas palavras. And one of them has the same wording and may have the same paragraphing. E um deles tem as mesmas palavras e talvez tenha os mesmos parágrafos. But the manuscripts are very different. Mas os manuscritos são muito diferentes. 2 are in London, 2 estão em Londres, one's in Paris, um está em Paris, one's in the Vatican, um no Vaticano, one's in Cambridge. um em Cambridge. The one in Cambridge probably comes from Italy. O de Cambridge provavelmente vem da Itália. One of them in London comes from Mount Sinai. Um dos manuscritos em Londres provavelmente vem do Monte Sinai. They come from different places. Eles vêm de lugares diferentes. How do you get the same pattern in so many different places? Como você consegue o mesmo padrão em tantos lugares? By people copying carefully. Por meio de pessoas copiando com cuidado. Now, I can't prove this paragraph mark goes back to Mark. Agora, eu não consigo comprovar que essa marcação de parágrafo vem lá desde Marcos. But it seems probable to me that the paragraph mark is inherited. Mas me parece provável que a marcação de parágrafo seja herdada. Because it's an unusual place to put a paragraph. Porque é um lugar incomum de se colocar um parágrafo. So probably it's something that these manuscripts have kept. Então, provavelmente seja algo que os manuscritos preservaram. Now let's go to some later manuscripts. Vamos agora olhar alguns manuscritos mais tardios. Here we have a manuscript from the 9th century. Temos aqui um manuscrito do século IX. Manuscripts have numbers. Manuscritos têm números. And if they are written in this smaller script, the minuscule, E os que têm esse escrito menor, minúsculo, the numbers are very simple. They go 1, 2, 3, 4. os números são muito simples. Vai 1, 2, 3, 4. If they're written in the majuscule script, E se eles estão escritos em letra maiúscula, the numbers go 0, 1, 0, 2, etc. as letras, a numeração vai 0, 1, 0, 2, etc. Now this is a slightly different script you haven't yet read. Aqui temos um script um pouquinho diferente do que você não leu ainda. This is where our listen word begins. Aqui é onde começa a nossa palavra ouça. This later manuscript has the aorist. Esse manuscrito mais tardio tem o aoristo. Alpha, kappa, omicron, upsilon. Alfa, kappa, omicron, y. Aku. And then sigma, alpha, tau, epsilon. Acusate. Agora a palavra forma acusate. By this stage, different letters have multiple shapes. Nessa altura da história, letras distintas têm múltiplas formas. Because they can join to preceding letters or following letters and be made in decorative ways. Porque podem se juntar a letras antecedentes ou posteriores e podem ser desenhados de forma diversas, elaboradas. And this is the word idu. E aqui temos a palavra idu. Now you can see there's a space here. Você vê que tem um espaço aqui. And you can see there's a space here. E tem também um espaço aqui. So what's happening is there's a new paragraph mark and an old paragraph mark. Então o que está acontecendo é que tem uma nova marcação de parágrafo e também uma velha marcação de Now parágrafo. what's so stunning about this paragraph break?
O que é tão chamativo com relação a essa marca de parágrafo is the fact that it survives into different languages. é que ela sobrevive na tradução para outros idiomas. Now here is a case where it doesn't survive. Temos aqui um caso em que ela não sobrevive. This is a beautiful Latin manuscript in Ireland. Temos aqui um manuscrito lindo que está na Irlanda. And here is the word listen, audite. Esse manuscrito está em latim e vemos aqui a palavra ouça, audite. And then there is a word behold, which is ecce, E-C-C-E. E depois a palavra eis que, ecce, e 2 Cs e um E. But you can see that the big letter comes at the beginning of listen. Você vê aí que a letra grande aparece antes da palavra ouça. Now here's another manuscript. Aqui temos um outro manuscrito, This is less beautiful. é menos bonito, But here we can see a paragraph break before audite and before ecce. vemos aqui uma quebra de parágrafo antes de audite e antes de ecce. So it's sort of got two breaks. Então temos duas quebras. Here we have another manuscript. Mais um manuscrito aqui. Now, here we can see that the word listen is at the end of a section. Vemos aqui que a palavra ouça está no final de uma seção. Then we have a space. Depois temos um espaço. Then our word ecce, behold, begins a new section. Depois a palavra ecce, eis que, começa uma nova seção. This is one of the most famous Latin manuscripts Esse é um dos manuscritos em latim mais famosos, called the Lindisfarne Gospels. chamado Os Evangelhos de Lindisfarne. And it's very important for people in England É muito importante para pessoas na Inglaterra, because alongside this beautiful round Latin script, porque em torno desse lindo script em latim, you have written between the oldest form of English. está escrito entre as linhas a forma mais antiga do inglês. So this is Anglo-Saxon. Então isso aqui é anglo-saxão. And so this is a very important source for knowledge of Anglo-Saxon. Portanto, é uma fonte muito importante da língua anglo-saxã. And what we see here is that the word listen is here, audite. Vemos que a palavra ouça está aqui, audite. And then with a star and an extra big letter and coming into the margin, ecce, behold. E aí com uma estrela e uma letra maior decorada e entrando na margem a palavra ecce, eis que. Um retrato misto. But you're seeing a paragraph like this surviving hundreds of years of copying. Você, porém, está vendo uma marcação de parágrafo assim, sobrevivendo séculos. So when we produced the Tyndale House Greek New Testament, we thought we should keep this paragraph. Então, quando produzimos o Novo Testamento do Tyndale House, a gente achou bom manter essa marcação de parágrafo. So here's the word listen. Então, aqui está a palavra ouça. Then you go for a little break, a little siesta. Depois tem uma pequena pausa, um intervalo. And then you start the word behold. E aí começa com a palavra eis que. But one of the really striking things is how Jesus ends the parable. Mas uma das coisas que mais chama a atenção é a forma como Jesus conclui a Because he parábola. ends the parable saying, let the one who has ears to hear, hear. Ele termina a parábola dizendo que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. And that's the word akueto. E é a palavra então akueto. So this paragraph ends akuete, Então esse parágrafo termina akuete and this one ends akueto. e esse parágrafo termina akueto. And another paragraph later in Mark 4 has the same ending about hearing. E um outro parágrafo mais para frente em Marcos 4 tem a mesma terminação sobre ouvir. So when you're preaching this, Então, quando você está pregando essa passagem, one of the things you're most wanting your congregation to do is to listen. uma das coisas que você mais está querendo que sua congregação faça é ouvir. And that means really listen. Mas realmente ouvir. Listen spiritually to what is being said. Escutar espiritualmente o que está sendo dito. Let's look at the second passage. Vamos olhar a segunda passagem. This is the poem
which Zacharias says at the time of the birth of John the Baptist. Esse é o poema dito por Zacarias no tempo do nascimento de João Batista. So it's Luke 1, 67 to 79. Então é Lucas 1, 67 a 79. Now, if you look at a modern Bible, you will find that this is often laid out like poetry. Olhando uma Bíblia moderna, você descobre que frequentemente o poema é organizado na página como um poema moderno. So it's laid out like modern poetic lines, and each verse is a separate paragraph. É formatado então com linhas poéticas e cada estrofe formando um parágrafo. But even in this English Bible, it's still divided into two. Mas mesmo nessa Bíblia inglesa ainda é dividido em duas partes. He begins blessing God. Ele começa abençoando, bendizendo a Deus. And then he turns to address the young child John. E depois ele se vira e ele se dirige ao bebê João. And this is the most important division for us to see. E essa é a divisão mais importante para nós vermos. So this is the way we've laid it out in the Tyndale House Greek New Testament. Então é assim que decidimos formatar o texto no Evangelho do Tyndale House. This is where Zacharias begins to speak. Zacharias is mentioned. É aqui que Zacarias é mencionado. And his speech begins here in verse 68. E a fala dele começa aqui no versículo 68. You get to the end of the column at verse 75. Terminamos a coluna no versículo 75. Then, at the beginning of the next page, you get, and you, child. No começo da próxima página, começamos um novo parágrafo com as palavras e tu, criança, you will be called the prophet of the Most High. Serás chamado profeta do Altíssimo. So, let's look at manuscripts now. Então, vamos olhar manuscritos agora. Here is the great Codex Vaticanus. Aqui está o grande Códice Vaticano. Here is where it talks about Zacharias. Aqui que ele fala sobre Zacarias. Here is the paragraphos line showing a new paragraph. Aqui é a linha pequena, a marcação de um novo parágrafo. That corresponds with the space at the end of the last line. Isso corresponde com o espaço no final da linha anterior. And you remember there's some doubt about whether these lines come from the same time the original scribe. E lembra que há um pouco de dúvida se essas linhas elas vêm da mesma época do texto original. Then we see that he begins his speech and there's no special break when he begins his speech. E você vê que aqui que não tem nenhuma quebra especial quando o Zacarias começa a falar. So that's why when we produced our edition, we didn't have a special break at verse 68. É por isso que quando nós fizemos a nossa edição, nós não fizemos uma divisão especial no versículo 68. But that makes it more striking when you see a break. Mas isso torna mais chamativo quando vemos uma quebra. Now, Codex Vaticanus, as many Bibles, has more than one scribe. Agora, o Códice Vaticano, como em muitos casos, tem mais do que um escriba. So you have to get to know each scribe and what their habits are. Então você precisa se acostumar, se familiarizar com cada escriba e seus hábitos. At first, when Codex Vaticanus New Testament was being written, E inicialmente, quando o Códice Vaticano estava sendo escrito, early in Matthew's Gospel, no início do Evangelho de Mateus, every paragraph was going out into the margin. todo parágrafo entrava um pouco na margem. But gradually, as the task went on, Mas gradativamente, com o passar do trabalho, the scribe seems to have had less energy to do that. o escriba parece ter tido menos energia para fazer isso. And so when we get to Luke, we don't find any of those things stuck out into the margin at all. E quando chegamos em Lucas, descobrimos que não tem nenhuma dessas linhas apontando, entrando na margem. But paragraphs can be marked with just a space in the middle of the text. Mas parágrafos podem ser marcados apenas com um espaço no meio do texto. And then we've got this line. E também com essa linha. So this is telling us that the first and probably the second scribe think
that there should be a break here at verse 76. E isso nos mostra que a primeira e provavelmente também a segunda escriba acharam que era para ter uma divisão aqui no versículo 66. This is where Zacharias addresses his son. Quando Zacarias... 76. Versículo 76, quando Zacarias se dirige ao seu filho. And says, Kai Su and you. E diz, Kai Su, e tu. And then de, which is another word for and. E depois vem de, que é outra palavra para e. And then the word paidion, child. Depois a palavra paidion, criança. Now you have to memorize that text now. Agora você tem que memorizar esse texto. Kai Su de paidion. Kai Su de paidion. We're going to need to memorize that because we're going to see some differeces from it. Temos que memorizar isso porque veremos algumas diferenças, algumas variações. Here's Codex Sinaiticus. Aqui tem o Códice Sinaítico. And what we can see is here is the beginning of a new paragraph with a slight bit into the margin talking about Zechariah. E vemos aqui o início de um novo parágrafo com uma pequena entrada na margem falando sobre Zacarias. And then you get to the part where I want a new paragraph. E aí chega no ponto em que eu quero um novo parágrafo. And I don't get one. E não tenho um novo parágrafo. I'm sad. Então estou triste. So we go on to another manuscript. Então vamos para outro manuscrito. And here, Codex Alexandrinus from the 5th century has more paragraphs. Aqui o Códice Alexandrino do século V tem mais parágrafos. It typically has more paragraphs. Tipicamente tem mais parágrafos. So this is where Zacharias is mentioned. Então aqui é onde Zacarias é mencionado a primeira vez. And this is where he begins speaking. E aqui é onde ele começa a falar. There is a bit of a space before that, but not a big letter. Tem um pouco de espaço antes disso, mas não uma letra grande. But what we do get is when he addresses the child, we get a new paragraph. Mas o que nós temos é, quando ele se dirige à criança, temos um novo parágrafo começando. A very big letter K. Uma letra K bem grande. Where it says Kai. Diz Kai, Then it says Su. Su, Then Paidion. Child. Paidion. What's criança, missing? D. There. O que está faltando? Yeah, very good. Yeah. Okay. But you can see here is the same paragraph break that we saw in the other manuscript. Vemos aqui a mesma quebra de parágrafo que vimos no outro manuscrito. Now let's go to the Cambridge manuscript, Codex Bezae. Agora vamos para o manuscrito que está em Cambridge, Códice Bezae. Although this is in Cambridge, I don't think it's a very good manuscript. Apesar de estar em Cambridge, eu não acho um manuscrito muito bom. But it's an early manuscript. Mas é um manuscrito antigo. It's got a break when Zacharias starts speaking. Tem aqui uma quebra onde Zacarias começa a falar. You can see a big letter there. Vemos ali uma letra grande. And then no new paragraphs for a long time. E daí nenhum novo parágrafo por um longo tempo. But when he starts talking to the child, we have a break in the middle of a line. Mas quando ele começa a falar para a criança, temos um espaço na linha, no meio da linha. So we have the different ways of marking things, but perhaps the same idea. Então, temos um jeito diferente de marcar as coisas, mas talvez a mesma ideia. Now the great thing is, for this passage, there's an earlier manuscript. Agora, o legal é que para essa passagem tem um manuscrito mais primitivo ainda. But often earlier manuscripts are not in such good shape. Mas frequentemente manuscritos mais primitivos não estão muito bem preservados. But they do confirm the picture of the later manuscripts. Mas confirmam o retrato trazido a nós pelo manuscrito mais tardio. If you are an accountant, se você é um contador, you have to go in and check the accounts of a big company. Você precisa ir lá, talvez, e fiscalizar, auditar as contas de uma grande empresa. You don't need to read all of their accounts. Você não precisa ler todos os seus extratos financeiros. You just need to go in and check bits. Só precisa pesquisar, entrar e fazer analisar uma amostra.
With the New Testament, we have a complete New Testament from the 4th century. No caso do Novo Testamento, nós temos o Novo Testamento completo a partir do 4º século, That's Codex Sinaiticus. que é o Códice Sineítico. Then you have Codex Vaticanus, Depois temos também o Códice Vaticano, which unfortunately runs out in Hebrews chapter 9. o que infelizmente acaba em Hebreus capítulo 9 And you don't have the book of Revelation in. e não tem o livro de Apocalipse, But they are still long manuscripts. mas ainda assim são manuscritos extensos. Earlier manuscripts tend to have less. Manuscritos mais primitivos But you can costumam ter menos conteúdo, use them to see that the complete manuscripts are showing the same picture as the earlier, shorter ones. mas podem ser usados para demonstrar que os manuscritos posteriores estão mostrando o mesmo retrato, a mesma figura dos mais primitivos. Now this one is hard to read, Esse aqui é difícil de ler and it's got a P before it, so it's called P4. e tem um P antes dele, então chama-se P4. And of course that stands for papyrus. Esse P representa a palavra papiro. And here we can see where the paragraphs are. E aqui podemos ver onde estão os parágrafos. At least I can see, Eu consigo enxergar aqui, but it's hard to look at, so we'll have to make it larger. mas vamos ampliar um pouco para ver. And here we've got where he addresses the child. E aqui temos a parte onde Zacarias se dirige à criança. And he says, Su, there's the S, Su de paidion. E diz ali, olha o sigma su de paidion. What's missing? O que está faltando? Kai. Yeah. A So palavra you've kai. got two different words for and. Então temos duas palavras distintas que significam e. One is kai, Uma é kai, which normally appears at the beginning. que normalmente aparece no início. And then you have de, which usually appears 2 or 3 words into the sentence. Depois tem a palavra de, que tipicamente aparece duas ou três palavras para dentro da frase. It's actually unusual to have both. É bastante raro ter ambas as palavras na mesma frase. And so what we have here is probably that scribes are simplifying to only have one of them. Então, provavelmente o caso aqui é que os escribas estão simplificando para incluir apenas uma delas duas. But even though they simplified, they still have the same paragraph. Mas, apesar de simplificadas, ainda tem a mesma divisão de parágrafo. And then we get to the end of the song. E aí chegamos ao final do cântico de Zacarias. I should say poem, not song, sorry. Quero dizer poema, não cântico. And then we have a new paragraph at the end of the poem, E ali temos no final um novo parágrafo, where it says that the child grew. onde diz que crescia a criança. And here we have a nice line that is a paragraphos, showing the paragraph. Então temos aqui uma linha bonitinha mostrando que é um parágrafos, mostrando o início de um novo parágrafo. Now, here I've laid out the poem, Aqui eu organizei o poema and I've argued that we should divide this poem into 2. e eu argumento que nós devemos dividir esse poema em duas partes. One of the really amazing things when we do is we start seeing a pattern. Uma das coisas incríveis quando fazemos isso é que começamos a ver um padrão. Because we start seeing particular words occur twice, once in each part of the poem. Começamos a ver palavras específicas aparecendo duas vezes, uma vez em cada metade do poema. So in red, in verse 68, we have the phrase, for his people. Então, em vermelho, no versículo 68, temos a frase para o seu povo. That's the same phrase we get in verse 77, for his people. A mesma frase que ocorre no versículo 77. In pink, in verse 69, we get the word salvation. Em rosa, no versículo 69, temos a palavra salvação. We get that also in verse 77. E essa palavra aparece também no versículo 77. In grey, in verse 71, we get from the hand of. Em cinza, no versículo 71, temos a partir da mão de. And that spoils my pattern because it occurs twice in one half of the poem. E isso que estraga meu padrão, porque aparece duas vezes em uma única metade do poema. And the key thing is always to be honest and not try and make the data too neat.
E a chave é sempre ser honesto e não tentar forçar In, os ye- dados para que fiquem bonitinhos demais. in yellow, in the two halves of the poem, you can see the word to visit. Em amarelo, em cada lado do poema, você percebe a palavra visitar. And then in verse 68 and verse 76, you can see mention of the Lord in a sort of green. I don't know what. E nos versículos 68 e 76, em um tom de verde, você vê a palavra Senhor. The word God is in dark blue. A palavra Deus está em azul escuro. The word mercy is in light blue. Misericórdia em azul claro. The word prophet is in green. A palavra profeta em verde. So you see how this poem falls into two parts. Então você vê como esse poema ele tem duas metades, duas partes. So I am glad for the paragraphs I find in manuscripts, Então eu fico feliz pelos parágrafos que eu encontro nos manuscritos, because they help me read the text more slowly and more carefully. porque me ajudam a ler o texto mais devagar e mais cuidadosamente. Reading the Bible in Greek slows you down, Ler a Bíblia em grego te força a ir mais devagar, but then it's just like producing a good coffee. It takes more time. mas é que nem produzir um café bom, leva mais tempo. And then when you have a very good understanding of this, it should help your preaching. Mas quando você chega até um bom entendimento disso, deveria ajudar sua pregação. Because the more clearly you understand your subject, the more easily you can simplify it. Porque quanto mais facilmente, mais você entende o seu sujeito, com mais facilidade você consegue simplificá-lo. I'm not saying you should start talking about Greek in your sermons. Não estou dizendo que você deveria começar a citar grego nos seus sermões. Do not talk about Greek and Hebrew in your sermons. Não falem sobre grego e hebraico em seus sermões. In John Calvin's sermons, he never talks about the Greek and Hebrew. Nos sermões de Calvino, João Calvino, ele nunca menciona o grego e o hebraico. He's a very learned person. Ele é um homem muito conhecedor. The talk about Greek and Hebrew comes in his commentaries, which were lectures. A conversa sobre grego e hebraico vem nos comentários dele, que eram baseados em aulas que ele deu. If you start talking about Greek and Hebrew, it rarely helps a sermon. Se você começar a falar sobre grego e hebraico, muito raramente ajuda um sermão. You can say simple things like, this is the same word as that word. Você pode dizer coisas simples como essa palavra é a mesma palavra daquela ali, Because there you're just simply making a connection between two texts. porque aí está simplesmente fazendo uma conexão entre dois textos. But if you start trying to explain Greek and Hebrew, people will probably misunderstand. Mas se você começa a tentar explicar o grego ou o hebraico, as pessoas, via de regra, vão entender errado. And you might even make a mistake yourself. E talvez você mesmo faça um erro. And so that's why learn the Greek and the Hebrew for your own study. Por isso, aprenda o grego e o hebraico para seu próprio estudo, So you have a very clear understanding, para ter um entendimento muito claro, so you can simplify in your preaching. para conseguir simplificar a sua pregação. Good. Are there any questions? Muito bem, tem algumas perguntas? They don't have to be questions. Just enjoy a nice restful afternoon, and I'm happy to chat. Thank you. Então, fique à vontade para enviar suas perguntas no grupo, preferencialmente a respeito dessa palestra agora. Enquanto as pessoas digitam, eu vou fazer uma pergunta sincera minha aqui. I want to ask you what other sources we should go to look at old manuscripts. Where would we find them? Eu quero perguntar quais são as fontes em que nós encontraríamos manuscritos antigos.
Many libraries nowadays have put their manuscripts online. Muitas bibliotecas hoje em dia têm colocado seus acervos na internet. The National Library of Paris, A Biblioteca Nacional de Paris, the British a Library, Biblioteca Britânica, the Vatican Library, a Biblioteca do Vaticano. they haven't put up everything, Não puseram tudo, but the general principle is putting more and more online. mas a regra é que eles vão pondo cada vez mais. The oldest manuscripts tend to be in Oxford, London, Os manuscritos mais antigos estão normalmente em Oxford, Londres. the largest number of manuscripts are in Greek monasteries, O maior número de manuscritos está em monastérios gregos, but they tend to be from the 9th century through to the 15th century. mas normalmente são do século IX ao XV. And people still discover new ones when they visit Greek monasteries. E quando as pessoas visitam esses monastérios na Grécia, estão encontrando manuscritos novos até hoje. The second most manuscripts are in Athens, A segunda maior coleção de manuscritos está em Atenas and the largest by number are on Mount Athos. e por número, o maior número está no Monte Athos. And Mount Athos is a sacred peninsula in Greece, Monte Athos é uma península sagrada na Grécia which has many monasteries, que tem muitos and it's monastérios so holy that women are not allowed there. e é tão sagrado que não são permitidas mulheres lá. So yes, it's hard to get to. Então é de difícil acesso. In fact, even if you're a man, if you're not a Greek Orthodox, it's hard to get there. Mesmo sendo homem, você não sendo um ortodoxo grego, vai ter dificuldade para entrar lá. But again, those are mainly later manuscripts. Mas, novamente, normalmente são manuscritos mais tardios. One particular website I like Um site da internet que eu gosto bastante is the Center for the Study of New Testament Manuscripts. é o Centro do Estudo de Manuscritos do Novo Testamento. So CSNTM CSNNTM.org. That is a good website where you can look up manuscripts É um bom site onde você pode pesquisar manuscritos and get pictures. e obter imagens. Can you spell that again? CSNTM. CSNTM.org. Coloquei ali no grupo das perguntas. We have two questions. Muitas vezes os seminaristas, principalmente do primeiro ano, têm medo de estudar grego e ou hebraico. O que você poderia dizer sobre isso? Uma palavra de encorajamento. I think that sometimes we think we have to learn all of Greek. Às vezes nós imaginamos que temos que aprender todo o grego. And it's like if someone told me I had to visit all of Brazil. É que nem se alguém falasse para mim que eu tenho que visitar todo o Brasil. I had to go to every village and every town. Tenho que ir para toda a aldeia, toda a cidade. I wouldn't want to come. Eu não ia querer vir. It would be overwhelming. Eu ficaria sobrecarregado com And isso. that's what happens with Greek. E é assim que acontece com o grego. People think that because there are 50,000 words they could learn, Pessoas pensam que, sendo que tem 50 mil palavras que poderiam aprender, that they shouldn't learn one word. que por isso não deveriam aprender nenhuma. Learning one word is like meeting a person. Aprender uma palavra é que nem conhecer uma pessoa. There are so many billions of people on the planet. Tem bilhões de pessoas no planeta. Could you say because I can't meet them all, I shouldn't meet any of them? Diríamos que, visto que eu não consigo conhecer todas as pessoas, então não vou conhecer nenhuma. I also think that sometimes people have the wrong aim. Às vezes também me parece que as pessoas têm o objetivo errado. The aim is not to master Greek. O objetivo não é dominar o grego. It's to read God's word. O objetivo é ler a palavra de Deus. And I think the more you're reading the word, the better and the more encouraged you will be. E eu acho que quanto mais você lê a
palavra, mais encorajado você vai ficar. So you can learn the word akuete, means listen, Então, pode aprender que a palavra akuete significa ouça, without needing to learn every single form of that word. sem precisar aprender todas as formas daquela palavra. Now, some people will be very keen and very geeky. Algumas pessoas terão muita disposição e serão muito nerd And they will go far into the distance learning the detail. e vão lá além no horizonte aprendendo os detalhes. And that's great. Isso é ótimo, But I also think that everyone can learn a bit mas eu também acho que todo mundo pode aprender um pouco and not to feel scared by it. e não ter medo disso. Ok, no question. Do you think Você acha que o Novo Testamento grego, recém-produzido por Tyndale House, pode ajudar em novas traduções da Bíblia ou apenas reforçar as traduções já existentes? I would like it to do both. Eu gostaria que fizesse as duas coisas. So I think you can improve existing Bible translations. Então, eu acho que podemos sim melhorar as traduções atuais. Whether in English or in Portuguese, translations still need more time spent on them. Seja em inglês ou em português, as traduções ainda necessitam que seja gasto mais tempo nelas. Taking more and more care over the small details. Gastando cada vez mais tempo em cima dos detalhes finos. But my hope is also that it will be used for more Bible translation. Mas a minha esperança é que seja usada para também novas traduções. The group Every Tribe, Every Nation is trying to accelerate Bible translation. Tem um grupo, seu nome em português, Todas as Tribos, Todas as Nações, que está tentando prover uma Bíblia para todas as etnias. And they're trying to produce a suite of resources that Bible translators can use to help them. E estão tentando produzir um leque de recursos que os tradutores da Bíblia podem usar. So we certainly hope that our Greek New Testament will be part of that group of resources that all Bible translators have. E esperamos que nosso Novo Testamento seja uma das ferramentas que é disponibilizado aos tradutores da Bíblia. Okay. Há diferença entre o grego clássico e o koiné ou é o mesmo grego? Well, it's the same alphabet and many of the same forms. Tem o único é o mesmo alfabeto e as mesmas formas. But if you were to take Portuguese from 200 years ago and from now, you're going to see differences. Mas se você tomasse, por exemplo, o português de 200 anos atrás e o português de hoje, você veria diferenças. And also classical writers would sometimes try to be very complex and poetic. E também alguns escritores clássicos do grego tentavam ser muito complexos e complicados. And the New Testament writers are not trying to be unnecessarily complex. E os autores do Novo Testamento não estavam tentando ser demasiadamente complicados. But I'd also want to say that the New Testament is the best writing out. Mas eu também quero dizer que o Novo Testamento é o melhor texto grego que existe. And it's just really good to read lots of New Testament. E é muito bom ler muito do Novo Testamento. And then you can go on from that to the more difficult classical Greek. E aí a partir daí você pode seguir adiante para o grego clássico, que é mais difícil, se você quiser. Em alguma palestra, e entre parênteses aqui, eu não sei se isso foi aqui do palco ou numa conversa outro dia, pergunta do Adler. Hã? Foi aqui também?
Em alguma palestra, o Peter disse que os escribas cristãos usavam abreviações, nomina sacra, mas não os escribas judeus, eles não usavam. Saberia dizer por quê? Poderíamos supor que seria pelos cristãos terem uma visão mais missionária do que os judeus, e por isso tentaram agilizar o processo de cópias para a propagação mais rápida das Escrituras? I would love to be able to talk to an ancient Christian scribe. Eu adoraria poder conversar com um escriba cristão antigo. And one day in heaven I will be able to. E um dia no céu eu terei essa possibilidade. So it's difficult to be certain why these abbreviations were used. Então é difícil ter certeza do porquê de terem usado essas abreviações. I think they are trying to set apart these 15 words as very distinctive and special. Eu acho que eles estão tentando colocar à parte essas 15 palavras como sendo muito especiais. And it becomes part of the art of how you write a manuscript. E isso acaba sendo parte da arte de como se escreve um manuscrito. I haven't yet shown you a picture of a staurogram. Eu ainda não mostrei para vocês um retrato, uma figura de um staurogram. Whenever they came across the word crucify, quando eles deparavam com a palavra crucificar, scribes often, not always, drew a little picture. Staurogram. Deve ser staurograma, então. Os escribas eles faziam um pequeno desenho. Where the T and the row would be written, where the circle of the row is like the head on top of a cross. Então, escreviam um T e um O, onde é como se fosse o O era a cabeça em cima da cruz. So you'll have to Google staurogram. Então você pode colocar no Google staurograma. So some of these things are devotional. Então algumas dessas coisas têm a ver com a devoção. Yeah. Yeah. Como o software pode ajudar no estudo do grego, por exemplo, o programa Logos, realmente ajuda ou pode atrapalhar? I wonder if it's possible to have an internet page up on the screen. Pessoal, no fundo, é possível a gente colocar uma página da internet aqui na tela agora? Is that possible? Sim. Yeah, good. And I'm going to show you some free software. Eu vou mostrar para vocês um pouco de software gratuito, which we developed at Tyndale House, que nós desenvolvemos no Tyndale House, and now is an independent charity. E agora é uma ONG independente. Yeah, so if you could just put up a Google page. Abre o Google para nós, por favor. Here. Sorry. Good. Okay. Could you just type in step Pode digitar step, S-T-E-P, and Bible? E Bible, B-I-B-L-E. Yeah, step and Bible. Step. Now this is real life. There's step. É com P Step. no fim. Step com with a P P. no fim. S-T-E-P. No space after that? Yeah, space. Depois um espaço e B-I-B-L-E. Bible. B-I. B-L-E. I don't know how it works in Pronto. Portuguese. Vamos. Okay, so- Pode mandar esse. Yeah, good. Hit return. Yeah, Aí aparece ali. this is it. Okay, the first one. Primeiro resultado Just aqui. click on here. Por favor, Okay? clicar para nós. Good. Yeah. Okay, bem-vindo. Yeah, so this is good. You can see it's an attempt at Portuguese. Então aqui tem uma tentativa de traduzir algumas partes em português.
And if you go to the top left where it says ESV, Clicando ali onde está escrito ESV, and Clica change ali. this to a Portuguese pode escolher translation. uma versão em português da So Bíblia. you've got all of these Portuguese translations. You can choose one. Tem várias traduções em português que você pode escolher. Yep. NVI é a primeira, por exemplo. Yep. That's good. That's good. And then go down and put that in. I think you scroll up and thank you. Okay. Okay. On the right. Good. Done. Now we've got English and Portuguese. Agora duas traduções, duas línguas ali, inglês e português. Now let's go to John chapter 1 instead of Genesis chapter Vamos para 1. João capítulo 1 em vez de Gênesis 1, So where it says Genesis, you can change that por favor. and choose a New Testament book. Descer para o Novo John Testamento. would be great. João, Yeah, choose John. Great. Capítulo Chapter 1. 1, just because we know it. Now, let's go back to where it says ESV. Vamos voltar para onde está escrito ESV. And I want to go for Antigua, where it says Vamos olhar ancient version. antigo ali à direita. Antigua, okay? And we're going to choose the Tyndale House Greek New Testament, Vamos just here. escolher o Novo Testamento de Tyndale House And then scroll up and press OK. e subir e clicar em OK. Yeah, you have to also down and. Descer, vai ter que descer, desculpa. But you can choose all of these different versions. Tá, You tem see? monte de coisa para escolher ali. Now press OK. Well, you can choose the order. That's useful. You can put them in a different order. Yeah. Yeah, that's right. Do you want to move them? Drag them. Você pode alterar a ordem em que aparecem. Yeah. Oh no, we're back in Genesis. Yeah, we have to go through that. You didn't press OK. Oh yeah, thank you. Temos que fazer a mesma coisa que não You know what I apertaram. could do? I will go OK. to the back and do this, and I will show you this free software you Ok. can use. Peter vai lá no fundo para mostrar como usar esse software. Okay. Yeah? I can do this. Just look towards the front. Where are we? Oh. Is it this one? Não, desse aqui, ó. Okay. Só que vê lá. Okay, that's. Sorry. What do you want me to do? You want me to go? Okay, okay. No. Yeah, I see. Not this. Okay, thank you. My problem is I don't have my glasses. Well, that's not going to work. Can you do this? Yeah. So what we can do here is that Genesis. And here you can look at the dictionary of different words, Agora aqui você pode olhar no dicionário diversas palavras. and you are able to do lots of searches with this. I think it's probably better if I let you do this in your own E leisure. dá para pesquisar muitas coisas aqui usando essa ferramenta. But every single word in Greek and Hebrew is connected with a dictionary. Todas as palavras no grego e no hebraico estão conectadas ao dicionário. You can line up your Portuguese translations with the Greek. Você pode alinhar as suas traduções em português com o grego, com o hebraico. You can compare Portuguese translations. Você pode comparar traduções em português. You can do everything with it, Dá para fazer um monte de coisa com ele. and it's fast and free. E ele é rápido e ele é gratuito. And some of the things are with menus in Portuguese, E algumas das coisas têm menu em português and some of them aren't. e outras coisas não têm. And if they're not, you can volunteer to translate them. Se não tiver em português, você pode ser o voluntário que vai fazer. And then you will be a blessing to the whole of Brazil. E aí se tornará uma bênção para todo o Brasil. Yeah. So I hope that helps. Okay, we'll end there. Vamos encerrar aí. Right. Want to pray? Vamos orar? Pai, muito obrigado,
sobretudo pelo Senhor Jesus, pela sua vinda, pela sua vida, sua morte, sua ressurreição a nosso favor. Obrigado por todo esse legado histórico desde o tempo de Jesus e os apóstolos e por toda a riqueza que nos traz. Ajuda-nos a lidar com integridade com tudo isso e levanta dentro de nós pessoas que irão levar adiante essa pesquisa, esses estudos, para que conheçamos mais a Tua Palavra e mais a Ti. Em nome de Jesus. Amém.